Lucas capítulo 24, começando com o versículo 30. Eu vou ler 3 versículos. Eu quero trazer, irmãos, algumas lições, também de maneira muito rápida e objetiva. Quero que você saia daqui radiante, para um ano diferente. Irmãos, eu creio que você estabeleceu estacas firmes este ano, que você solidificou a sua confiança, a sua fé em Cristo Jesus, que é nosso alicerce, e Ele vai à nossa frente nos guiar de maneira extraordinária. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Diz assim o versículo número 30, diz assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomou Jesus o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Deu a quem? Deu aos discípulos, aqueles 2 discípulos, não os apóstolos, aqueles 2 discípulos que estavam caminhando para aquela vila, aquele lugarejo chamado Emaús. Quando ele partiu o pão, a tradição judaica é que o dono da casa, o chefe do lar, ele tinha um cerimonial na hora do jantar, e antes que ele é que dava início, ele tomava talvez o pão, alguma coisa, e ele tinha a iniciativa. E nesse caso havia um pão, e diz que Jesus ali como convidado maior, ele deve ter dado a honra a Jesus, e Jesus então, ele toma o pão, ele parte num jantar. Aqui não é Santa Ceia, aqui é um jantar, porque já era tarde, quando eles caminhavam, quando estavam chegando. Eu lembro que eles disseram: já é tarde, fica conosco, já é tarde demais. O dia, a noite, se aproxima, o dia se declina. Então diz o versículo 31, então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Nós estamos tratando desse tema já a semana inteira, coração em chamas para Deus. Todos nós aqui precisamos de um coração em chamas. Todos nós aqui precisamos pedir fogo do céu para aquecer, para transformar, para colocar, sediar no nosso coração fogo do céu, que significa fé, esperança, confiança em Deus. Quando nós lemos esse texto, nós vimos que todo o texto, desde o versículo 13, está falando de 2 discípulos, homens que seguiam ao Senhor Jesus Cristo. Eles eram seguidores fiéis de Cristo, a ponto que eles foram lá para Jerusalém, e eles passaram lá. Estiveram lá na sexta-feira, eles viram a crucificação de Cristo, eles passaram o sábado, e eles também souberam de manhã que as mulheres foram ao túmulo, e o túmulo estava vazio. Estes homens, eles sabiam disso tudo, eles participaram disso tudo, eles ouviram o recado das mulheres, Maria Madalena, Joana, que foram até o túmulo para cuidar do corpo do Senhor Jesus. E o recado que chegou para todos de Jerusalém: o túmulo está vazio, Jesus está vivo. Agora, meus irmãos, minhas irmãs, esses homens, no entanto, quando lemos para esse texto, eles estavam desanimados, eles estavam, na verdade, decepcionados, porque Deus não havia, na verdade, feito o que eles desejavam. Você sabe o que eles desejavam? Você sabe o que esses homens estavam esperando? Mesmo homens que estavam andando com Cristo, eles achavam que Jesus Cristo não iria morrer, eles achavam que Jesus Cristo não iria desaparecer, eles achavam que Jesus Cristo iria redimir Israel. Israel estava debaixo da opressão do Império Romano, eles eram escravos, eles eram abusados, e eles queriam a libertação deles, e eles esperavam, conforme diz o versículo 21, eles esperavam então a redenção de Israel. Ora nós, versículo 21, esperávamos que fosse ele, Jesus, quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso,
E já é o terceiro dia, era domingo à tarde, terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Irmãos, a palavra redimir aqui, nesse texto, significa, na verdade, libertar mediante resgate. Na verdade, o que eles estavam esperando era que Cristo viesse e tirasse Israel do domínio das forças do Império Romano. Na verdade, irmãos, eles viram a glória, mas não entenderam o sofrimento. Eles viram a coroa, mas eles não contemplaram a cruz. Eles não entenderam esta mensagem. Jesus veio, não foi para libertar um estado, mas Jesus veio para transformar o coração caído, perdido, desesperançado do homem e da mulher, que não poderia visualizar nenhuma coisa boa na sua vida. E a morte de Cristo, a crucificação, o que eles viram na sexta-feira e o que eles esperavam no domingo, falava na verdade uma redenção do coração, da alma, da vida do ser humano, e não de um estado, e não de uma sociedade. Enxergaram a coroa, mas não a cruz. Por isso que eles não entenderam. Por isso, meus irmãos, quando arde então o nosso coração? Porque o coração desses homens estava inicialmente totalmente frio e abatido. O que arde então o nosso coração? Eu quero sugerir aqui 3 rápidas ideias. Em primeiro lugar, o que arde o nosso coração é quando nossos olhos se abrem para Jesus. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus. Foi falado aqui nessa semana que Jesus Cristo, possivelmente foi a Wanda que diz isso, que Jesus Cristo precisa ser a prioridade da nossa vida e não a religião. Se você acha que participar de um culto vai mudar a sua história, meu irmão, você tem que rever isso. O culto alegra o seu coração. O culto faz bem para você. A igreja, o momento da celebração, ativa a sua fé. Mas não é isso que vai mudar a sua vida? Você tem que olhar para Jesus. Esses homens, eles eram religiosos e seus olhos estavam fechados, porque eles voltaram para casa no domingo à tarde, desesperançados, tristes e abatidos. E Jesus viu o coração dele. E olha, meus irmãos, como Jesus olha para cada um de nós. E Jesus, vendo aqueles homens voltando tristes e abatidos, Jesus foi no caminho de Emaús e se revelou a esses homens, conversou com esses homens, repetiu toda a história para esses homens. E no final o que ele fez? Ele abriu os seus olhos, a ponto que agora eles diziam, e vocês ouviram, não nos ardia o coração quando ele nos expunha as escrituras. Você já imaginou você ter o maior professor de teologia gastando horas com você caminhando, e diz que ele começou com Moisés e caminhou por todos os profetas, porque as escrituras desta época era Moisés e o Velho Testamento. Não nos ardia o coração quando ele falava conosco. Jesus precisa ser a prioridade. Meu irmão, quem é Jesus na sua vida? Qual é o lugar de Jesus na sua vida? O seu coração vai arder, o seu coração vai estar em chama, no momento que você entender o que Jesus disse no Sermão do Monte, o capítulo 6, o versículo 33, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, ouça, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, buscar o reino de Deus, as coisas de Deus, a graça do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, sobre a sua vida. Priorizar Ele na sua vida, priorizá-lo na sua casa, priorizá-lo no seu trabalho. E todas as demais coisas, Ele disse. Quando Ele diz, Ele cumpre. Ele não falha, Ele não mente, Ele não engana, porque Ele é o Todo-Poderoso, é o nosso pastor que cuida de nós e vai ao nosso caminho para abrir um novo caminho para cada um de nós. A Bíblia nos fala no capítulo 19 de Lucas de um homem que entendeu o que é priorizar Jesus, Zaqueu. Esse homem não valia nada. Pensa num homem, uma traia. Pensa num camarada de vida torta. Pensa num cidadão que enganava as pessoas.
Pensa num homem de negócios totalmente travessos e tortos, Zaqueu. Um homem de palavra dobre, um homem que não inspirava confiança. Ele tirava o que não era dele e roubava dos outros de cara limpa. Este homem um dia, numa necessidade do seu coração, ele decidiu ver Jesus. E diz o texto de Lucas no capítulo 19, que Zaqueu soube, ele morava na cidade de Jericó. Zaqueu soube que Jesus passaria pela sua cidade. E sabendo, ele foi para o lugar, para a avenida onde Jesus passava. Quando chegou lá, a avenida estava totalmente tomada, gente de todos os lados. E ele era um homem pequeno, um homem de pequena estatura. E ele disse: eu não vou poder ver quem Jesus é. Ele queria tão somente ver Jesus. Ele queria que os seus olhos fossem abertos para Jesus, porque nossos olhos precisam ser abertos para vermos Jesus, conforme diz o versículo 31. E se lhes abrir os olhos, então o reconheceram. Ele não tinha como ver, ele viu uma árvore comum que crescia ali, chamada sicômoro. Uma árvore comum que faz uma sombra, não é tão alta, cheia de galhos. Ele disse: eu vou subir nesta árvore. Irmãos, isso era um vexame, isso era uma coisa escandalosa. Mesmo não sendo um homem de confiança, ele é reconhecido como um homem importante na cidade, porque ele é o coletor da cidade. Ele cuidava da receita, a receita federal daquela época, na cidade de Jericó, quando ele recebia os impostos das pessoas, a declaração de renda de cada um deles. Era um homem conhecido. E ele esqueceu quem ele era, ele esqueceu se ele era importante, famoso ou rico. Ele sobe numa árvore como um menino de 12 anos de idade. Agora ele se esvazia do seu orgulho. Meus irmãos, minhas irmãs, por que ele fez isso? Para poder ver Jesus. Seus olhos se abriram. É isso que Deus faz conosco. Se Ele não abrir os nossos olhos, nós jamais iremos ver Jesus Cristo. Porque esses homens foram religiosos, esses dois discípulos que caminharam no caminho de Emaús, estavam indo tristes, cabisbaixos. Eles estavam na verdade agonizando. E agora, o que vai acontecer conosco? Mas Jesus caminha ao lado deles e fala com eles e ministra o coração deles. E diz o versículo 31, então se abriram os olhos. É Ele, Jesus, e abriu quando Jesus falava com eles. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Ver Jesus, irmão, significa conhecê-lo de verdade. Ver Jesus significa amá-lo de verdade. Se eu amo Jesus de verdade, Ele passa a ser prioridade na minha vida. Ele passa a ser aquilo que é mais importante na minha vida. Eu vou continuar tendo a minha profissão. Eu vou continuar fazendo minhas viagens. Eu vou continuar levando a minha família para a praia. Eu vou continuar jogando meu futebol. Eu vou continuar fazendo o que eu faço. Mas Jesus é prioridade na minha vida. Se eu tenho tempo para o meu lazer, se eu tenho um tempo para minhas coisas, se eu tenho um tempo para os meus hobbies, eu vou ter também tempo para que Jesus ministre o meu coração e a minha casa e as pessoas ao meu redor. Irmãos, coração que arde é o coração que olha para Jesus. E Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, olhando para Ele. Segundo lugar, o versículo 32 diz assim: disseram uns aos outros, porventura não nos ardia o coração, quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, o coração arde, segundo lugar, quando o nosso coração se abre para a palavra de Deus. Primeiro nós vamos abrir nosso coração para amar Jesus, para fazer Deus o centro da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida, mas nós precisamos de agora abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Todos nós aqui temos muita dificuldade, com exceções, de estudarmos a Bíblia. As pessoas conhecem muito pouco a Bíblia. Nós cristãos temos o livro mais precioso que o ser humano pode ter, que é a Bíblia. Mas não conhecemos como deveríamos conhecer. Eu fico às vezes olhando, vamos abrir a Bíblia, então vamos ler o Ezequiel, e tem gente que vai lá para o final da Bíblia. Eu conheço a Bíblia, não tem nada de Ezequiel no final da Bíblia. Significa que essa pessoa não lê a Bíblia, ela não sabe onde está Ezequiel, ela não tem intimidade. Você imaginou um advogado que não conhece, se ele é na verdade um civilista, ele não conhece o Código Civil? Aqui há muitos advogados,
Ele não sabe o que diz o código, ele tem um problema, ele nem sabe qual é o artigo que fala aqui lá, qual é o parágrafo, ele não sabe. E daí, como que ele vai resolver o seu problema? Como que ele vai ajudar o seu cliente? Ele não conhece. A Bíblia, irmãos, é a palavra, as Escrituras. O coração em chamas por Deus, por Cristo, é quando na verdade nós abrimos o nosso coração para a palavra de Deus. Eu vou criar uma metodologia. Este ano de 2016 nós criamos aqui um desafio, compramos livros, colocamos na livraria, encorajamos todos a terem um tempo a sós com Deus, um livro que pudesse caminhar você todo dia, num texto com uma breve reflexão, e no final uma breve oração, e você podia continuar aquela breve oração, etc. Eu tenho quase certeza que daqueles que começaram, se houver 5% que continuam fazendo, os outros não tiveram tempo mais. Por quê? Porque nosso coração não está aberto para a palavra. Se um dia chegar em que a Bíblia for arrancada de nós, como na China. Vocês sabem o que acontece na China? Na China, as pessoas, quando eles acham uma Bíblia, eles dividem a Bíblia por páginas. De dar uma página para um, dar uma página para outro, dar uma porção para outro, e eles lêem aquela porção. Eles não têm a Bíblia como nós temos, eles têm sede da palavra, porque não há nenhum livro na história do ser humano que fala das coisas de Deus e preenche o nosso coração como a Bíblia Sagrada, as Escrituras. É ela que arde o nosso coração, e não nos ardia o coração quando ele nos expunha o que? As Escrituras, a palavra de Deus. Muitos erros da nossa vida seriam evitados se nós conhecêssemos a Bíblia. Muitos negócios nós não faríamos se nós conhecêssemos a Bíblia. Mais oração nós faríamos se nós conhecêssemos melhor a Bíblia. Mais tempo nós iríamos dedicar ao Senhor se nós conhecêssemos a Bíblia. Por isso esse texto, na verdade, nos encoraja. Qual foi o problema fundamental desses dois homens? Qual foi o problema desses dois discípulos? Eles não creram, porque certamente não conheciam as Escrituras. As Escrituras, quando Jesus disse, conforme está escrito nas Escrituras, o Filho do Homem terá que ser entregue, ele será morto, ele será crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Esses homens não sabiam disso, e se soubessem, sabiam tão superficialmente que eles não creram, e por isso deixaram Jerusalém de cabeça baixa, tristes, e foram caminhando aquelas horas, 12 quilômetros de Jerusalém até Emaús, com um peso no coração, porque seus corações não estavam abertos. Irmãos, a chave para compreender a Bíblia é ver Jesus em todas as suas páginas. É termos prazer na leitura da Bíblia. Os cristãos vivem assim. Irmãos, a Bíblia está nos ensinando, para o coração nosso arder, nós precisamos de entender o valor desta palavra, entender a palavra dessa palavra. Lá em João 5,39, é um dos versículos mais importantes, diz assim: examinais as Escrituras. Isso é, você precisa ler a palavra de Deus, porque julgais ter nelas as palavras de vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Coração que arde, é um coração que tem os olhos abertos para Cristo. Cristo é a prioridade. Coração que arde é o coração que tem no seu coração aberto para a palavra de Deus. E em terceiro lugar, eu quero encerrar, versículo 33, diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11, e com outros e outros com eles. Terceiro lugar, irmãos, nosso coração arde quando os nossos lábios se abrem para os outros. O que é isso? O que eles fizeram aqui? Eles caminharam para Emaús tristes, decepcionados e abatidos, até que aparece essa terceira figura, um desconhecido, ouve a conversa deles, ele se interage com eles. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E eles falam: o senhor não está sabendo o que está acontecendo nesses dias em Jerusalém? O senhor é a única pessoa que não está sabendo. Ele fala: mas o que aconteceu? Então eles explicam. Eles caminham, Jesus caminha com eles.
A companhia de Jesus era maravilhosa, até que ele entra na casa, ele é reconhecido. E quando ele é reconhecido, o que esses homens, discípulos, fizeram? Irmãos, eles caminharam 12 quilômetros até a aldeia de Emaús. E quando descobriram que quem estava com eles é Jesus Cristo, eles souberam que ali estava o Cristo vivo agora em espírito. Todos os textos que falam das aparições de Cristo, narra Jesus no encontro de Emaús com esses dois discípulos. Agora eles se levantam e voltam para Jerusalém, voltam o caminho para Jerusalém, para fazer o quê? Para dizer o quê? Jesus não estava mais em Jerusalém, Jesus estava com eles em Emaús, mas eles caminham mais 12 quilômetros de volta, para dizer o que? Eles queriam dizer aos apóstolos. Temos uma história extraordinária para contar para vocês, nós temos uma revelação para trazer para vocês, nós temos uma palavra de esperança para vocês, nós não podemos guardar isso conosco, enquanto nós caminhamos para Emaús, Ele ressuscitado, Jesus Cristo, veio ao nosso meio, falou conosco, ministrou o nosso coração, e nós estamos transformados. É quando, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos uma missão. Coração arde quando nós falamos para outras pessoas. Irmão, minha irmã, presta atenção aqui. Eu não entendo a vida de um cristão que nunca ganha uma pessoa para Jesus. Você nunca ganha o seu vizinho para Jesus. Você é crente 20 anos, e os seus vizinhos, você mora 20 anos, e você nunca falou de Jesus para o seu vizinho. Eu não entendo esse cristianismo. Nós temos que quebrar esse paradigma. Nós precisamos de carregar conosco nossos vizinhos. Nós precisamos trazer conosco nos nossos cultos, nas nossas reuniões, nos nossos cursos de família, numa campanha como essa, trazer gente do trabalho, trazer nossos vizinhos, quem sabe um parente que você se dá bem, porque há muita confusão entre parentes, e nem sempre o parente quer nada com você, mas aqueles que te admiram, aqueles que respeitam o seu testemunho de cristão, e carregar com você, e você chegar, o seu carro chegar cheio, o chegar com gente, e as pessoas saberem quem você é, porque você tem uma promessa, você tem uma palavra de alguém que arde o seu coração, porque o texto disse isso, aquele coração, os corações desses homens ardiam pela presença do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos desenvolver, meus amados irmãos, a disponibilidade da nossa vida, a espontaneidade de compartilhar com outras pessoas quem Jesus Cristo é. Se nós sairmos dessa campanha e continuarmos do mesmo jeito, nós vamos continuar do mesmo jeito. Deus quer uma mudança grande. Olhos que estão vendo Jesus, coração que está na verdade, conhecendo a palavra, e na verdade lábios que estão proclamando as boas novas. Essa é a missão da igreja. Jesus morreu na cruz para isso. Nós somos frutos disso na nossa vida. O evangelho é isso no nosso coração. Quando reconheceram Jesus, diz o texto, voltaram para Jerusalém para compartilhar a experiência que eles tiveram com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não vou entrar no meu tempo, já esgotou. Mas se você puder ler a experiência de Filipe, quando ele foi alcançar o eunuco, ele mostra, pode tocar, filha, ele mostra na verdade o que é paixão por uma pessoa. É isso que nós precisamos pedir para o nosso coração nessa noite. Irmãos, não queremos, na verdade, ser conhecido por Jesus, como no versículo 25, como nécios e tardos de coração, gente fria e gente diferente, gente que não se preocupa com ninguém, gente que não ganha os seus amigos e os seus parentes para Jesus Cristo. E Ele vai perguntar para você um dia lá no céu, o que você fez com os seus amigos? Você teve tempo de jogar bola com eles? Você teve tempo de viajar com eles? Você teve tempo de fazer churrascada com eles? Você teve tempo de viajar com eles? Mas você não falou do meu grande, supremo, eterno amor para eles. Não queremos ser conhecidos, como diz o versículo 25, nécios e tardos de coração. Mas pelo contrário, irmãos, quando olho esse texto, queremos ser conhecidos como filhas e filhas que deixam arder o nosso coração por Jesus Cristo e pelo seu grande amor por nós. E que isso não fique só entre nós, que isso não fique só dentro de nós, mas que isso possa, na verdade, assumir uma dimensão tremenda, poderosa, aonde Ele quer nos levar.